Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Inglês Descomplicado, o canal onde você aprende inglês de uma maneira muito simplificada. Hoje eu quero trazer para você aqui mais um texto em inglês completo. Eu vou estar lendo primeiramente esse textinho curto aqui em inglês para você, mas não se preocupe se você não entender nada, eu tenho certeza que ao final dessa aula você vai ser capaz de entender esse texto em inglês por completo. E não apenas isso, eu vou fragmentar cada uma das estruturas desse texto e nós vamos estar aprendendo aqui uma tradução. E eu vou selecionar algumas palavras que eu acho que sejam importantes que vocês aprendam mais exemplos e vou trazer outras frases de exemplo em cima dessas palavras, o que vai fazer com que o seu vocabulário dispare aí em inglês. Então vamos lá. Electric shock. One day I accidentally got an electric shock when I touched an electrical outlet. It was a surprising and scary experience. I learned a valuable lesson about electrical safety. It's important for everyone to be cautious and avoid touching electrical outlets with bare hands. Always make sure your hands are dry before plugging or unplugging anything. Então vamos lá. Agora que o texto foi lido por completo, como eu falei, eu vou agora fragmentar cada uma das estruturas. Então vamos lá. One day I accidentally got an electric shock. Um dia eu acidentalmente tomei um choque elétrico. Então, one day I accidentally got an electric shock. Um dia eu acidentalmente tomei um choque elétrico. Então, essa primeira estrutura aqui de exemplo, eu usei essa palavra accidentally, que é acidentalmente. I accidentally hurt my back. Eu acidentalmente machuquei minhas costas. Então, my back são minhas costas. Hurt é machuquei. I accidentally hurt my back. Eu acidentalmente machuquei minhas costas. Então, tem um outro exemplo aqui. Esse segundo exemplo é com esse verbo aqui, que é o got. I accidentally got. Então, esse got aqui vai ter o sentido de tomar um choque. Got an electric shock. Tomei um choque elétrico. Só que esse got aqui não tem como você pegar e simplesmente com uma aula de inglês você explicar todos os sentidos que tem o verbo get, que no caso aqui é o got, que está no passado. Então, o que eu sugiro sobre esse verbo? Eu sugiro que quando ele for aparecendo, você vá aprendendo o sentido no momento, lembrando que sempre tem a ver com um verbo, e você vá aprendendo aos poucos o sentido do verbo get. Então, aqui embaixo, ele vai ter um sentido diferente nessa segunda estrutura. I got it. Thanks for the explanation. Eu entendi. Obrigado pela explicação. Então, esse I got it é eu entendi. Você pode usar essa estrutura até quando alguém falar alguma coisa que você entendeu. Ao invés de você dizer I understand, você pode dizer simplesmente I got it. I got it, que significa eu entendi. I got it. Thanks for the explanation. Obrigado pela explicação. Perceba que o entendi, o got, é entendi. Ele já tomou a forma de outro verbo. Então, one day I accidentally got an electric shock. Um dia, eu acidentalmente tomei um choque elétrico. Então, vamos seguir aqui. When I touched an electrical outlet. Quando toquei em uma tomada. Esse electrical outlet é como se fosse a tomada. Então, aqui, eu resolvi pegar só esse verbo aqui, que está no passado, touched, que é tocar. No caso aqui, when I touched, quando eu toquei. Então, vamos para as duas frases aqui embaixo de exemplo. He touched her shoulder. Ele tocou o ombro dela. Então, shoulder é ombro. Touched, tocou. He touched, ele tocou. Her shoulder, o ombro dela. Então, esse verbo é tocar. O segundo exemplo ainda é com esse verbo. Don't touch me.
Não toque em mim. Don't touch me. Não toque em mim. Então, vamos continuar aqui. When I touched an electrical outlet. Quando toquei em uma tomada. Então, esse electrical outlet é tomada. Então, vamos seguir aqui. It was a surprising and scary experience. Foi uma experiência surpreendente e assustadora. Então, esse surprising aqui é surpreendente. Scary é assustadora. Então, it was a surprising and scary experience. Foi uma experiência surpreendente e assustadora. Então, eu vou usar primeiro aqui o surprising. The sudden rain storm surprised us. A tempestade repentina nos surpreendeu. Então, esse sudden aqui é repentina. The sudden rain storm surprised us. A tempestade repentina nos surpreendeu. Então, esse rainstorm aqui é a tempestade. Surprised us, nos surpreendeu. Então, aqui está surprising e aqui está surprised us, que é nos surpreendeu. O segundo exemplo é com a palavra scary, assustadora, como está no texto aqui. That trip through the jungle was scary. Aquela viagem pela selva foi assustadora. That trip through the jungle was scary. Aquela viagem pela selva foi assustadora. Então, it was a surprising and scary experience. Foi uma experiência surpreendente e assustadora. Vamos aqui seguindo. I learned a valuable lesson about electrical safety. Eu aprendi uma valiosa lição sobre segurança elétrica. Então, aqui, I learned é eu aprendi. Então, eu vou usar esse verbo aprender, que é muito usado. I would love to learn Spanish one day. Eu adoraria aprender espanhol um dia. I would love é eu adoraria. To learn, aprender. Spanish one day, espanhol um dia. A segunda frase é com essa palavra aqui. Não é valuable, é valuable. Valuable. I learned a valuable lesson. Eu aprendi uma lição valiosa. About electrical safety. Sobre segurança elétrica. Então, vamos lá. Essa segunda estrutura aqui. That vase is extremely valuable. That vase is extremely valuable. Aquele vaso é extremamente valioso. Então, valuable é valioso. Então, vamos seguir aqui para a próxima. It's important for everyone to be cautious. É importante para todos serem cuidadosos. Então, eu vou usar aqui nessa estrutura a preposição aqui for. Nessa primeira estrutura. All these gifts are for you. Todos esses presentes são para você. Então, all these gifts are for you. Todos esses presentes são para você. Então, pegamos aqui o for. Na segunda estrutura, nós vamos pegar aqui o everyone, todos. Everyone wants to come to the party. Todos querem vir para a festa. Everyone wants to come to the party. Todos querem vir para a festa. Então, it's important for everyone to be cautious. É importante para todos serem cuidadosos. Então, vamos dar seguimento aqui. And avoid touching electrical outlets with bare hands. E evitarem tocar em tomadas com as mãos limpas. Esse bare hands aqui, mãos limpas, não é no sentido do verbo clean, do verbo de limpeza, não. É no sentido de que não tem nada protegendo as mãos. Eu vou dar um exemplo aqui embaixo que vocês vão entender melhor o sentido de bare hands. E evitarem tocar em tomadas com as mãos limpas. And avoid touching electrical outlets
with bare hands. Então, aqui nós vamos usar primeiro esse avoid, que é evitar. I've been avoiding work all day. Passei o dia inteiro evitando o trabalho. I've been avoiding work all day. Passei o dia inteiro evitando o trabalho. Então, avoiding é evitando. O segundo exemplo aqui é que nós vamos entender melhor o sentido de bare hands. I love walking barefoot on the beach. Adoro andar descalço na praia. Então, o barefoot é descalço. Bare hands é como se não tivesse nada protegendo as suas mãos. Elas estivessem limpas, sem luvas, sem nada. Então, barefoot, descalço. Bare hands é como se as mãos estivessem ali sem nenhuma proteção. And avoid touching electrical outlets with bare hands. E evitarem tocar em tomadas com as mãos limpas. Então, vamos seguir aqui para o próximo exemplo, a próxima parte do texto. Always make sure your hands are dry. Sempre se certifique de que suas mãos estão secas. Então, o dry aqui é secas. Esse make sure é certifique-se. Always make sure. Sempre se certifique. Então, nós vamos pegar aqui o primeiro exemplo. Every night, I make sure that the doors are locked. Toda noite eu me certifico de que as portas estejam trancadas. Então, I make sure, me certifico. Eu me certifico, igual está aqui no texto. Always make sure. Sempre se certifique. Every night I make sure. Toda noite eu me certifico that the doors are locked. De que as portas estejam trancadas. Então, usamos aqui o make sure. No segundo exemplo, nós vamos usar aqui o dry. The clothes dried in the sun. As roupas secaram ao sol. Então, the clothes dried in the sun. As roupas secaram ao sol. Então, nós usamos aqui always make sure your hands are dry. Sempre se certifique de que suas mãos estão secas. Então, com esses dois exemplos aqui, vamos seguindo. Before plugging or unplugging anything. Antes de plugar ou desplugar qualquer coisa. Então, esses dois exemplos que eu vou trazer aqui é com o before e com o anything. O before é antes e o anything é qualquer coisa. Primeiro exemplo aqui, have you been here before? Já esteve aqui antes. Have you been here before? Já esteve aqui antes. O segundo exemplo, anything might happen. Qualquer coisa pode acontecer. Anything might happen. Qualquer coisa pode acontecer. Esse might aqui, o sentido de poder, é o sentido de pode ou não pode. Então, anything might happen. Qualquer coisa pode acontecer ou pode não acontecer. Então, o might é isso, é poder ou não poder, quando há possibilidade. Qualquer coisa pode acontecer. Anything might happen. Qualquer coisa pode acontecer, ou também pode não acontecer. E nós temos aqui o happen, que é acontecer. Before plugging or unplugging anything. Antes de plugar ou desplugar qualquer coisa. Então, agora eu vou ler aqui o texto por completo para você e eu tenho certeza que dessa vez você vai ser capaz de entender por completo. One day, I accidentally got an electric shock when I touched an electrical outlet. It was a surprising and scary experience. I learned a valuable lesson about electrical safety. It's important for everyone to be cautious and avoid touching electrical outlets with bare hands. Always make sure your hands are dry before plugging or unplugging anything.
Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado dessa aula completa de inglês, com esse texto de inglês. Se você gostou, deixe seu like, comente alguma coisa aqui embaixo se você está gostando desses textos. Eu espero que você tenha feito aí as anotações de todas as frases do texto por completo. Essas frases vão aumentar muito o seu vocabulário em inglês. Essa aula de inglês aqui foi muito rica, tem muito conteúdo. Se você tiver ficado aqui até o final, comente aqui embaixo para me saber que você assistiu por completo essa aula de inglês. Então, dito isso, eu espero você no próximo vídeo.